Bom dia, nono ano, tudo bem? Então, na aula de hoje iremos aprender a montar, elaborar mais um gráfico. O gráfico de hoje iremos ver o histograma, ok? Vamos ver um pouquinho aqui do conceito? Histograma é um gráfico utilizado para representar uma distribuição de frequências, em que as classes são representadas por intervalos. Tá? Então, esse gráfico aqui a gente vai trabalhar com classes. Na elaboração de um histograma, constroem-se retângulos cujas bases coincidem com as classes e a altura de cada retângulo representa a frequência da classe correspondente. Tá? Então, nós temos aqui alguns conceitos sobre o histograma. Aqui desse lado, tá? Eu coloquei um exemplo, distribuição de frequência por classe, tá? Quando a gente trabalha com histograma, a gente vai pensar num conjunto de classe, tá? Aqui, ó, exemplo. Uma seguradora fez um estudo entre seus clientes sobre a idade de 25 pessoas que possuem seguro de vida. As idades em ano das pessoas dessa amostra são. Então, a amostra aqui são essas 25 pessoas, tá? Essa população ali que a gente vai trabalhar. E com essas 25 pessoas, tá? Nós escolhemos as seguintes informações, essas idades aqui representadas, tá? Então, aqui tem as idades representadas. E com esse conjunto aqui de idades, iremos, então, elaborar a nossa tabela e da tabela, então, construir o histograma. Tá? Para a elaboração dessa tabela, precisa de algumas técnicas onde nós iremos ver, tá? Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui do outro lado, que é a amplitude, a quantidade de classe que iremos utilizar. Então, toda essa informação também eu vou colocar aqui para vocês, tá? Até já. Então, pessoal, aqui no exemplo, tá? No exemplo que nós observamos, com as idades que nós colocamos aqui, tá? Eu apaguei. Nós observamos que o menor valor observado, tá? A menor idade, nós encontramos foi 28. E o maior valor observado, foi a idade, foi 82, tá? Então, a diferença entre a maior idade, maior valor observado e o menor valor, tá? Está aqui a diferença, deu 54. Então, ó, o que representa aqui o 54? Representa a amplitude dos dados, ou seja, a dispersão dos valores em série. Tá? Essa coluna aqui, ó, nesse intervalo, tá? Tem 9 em cada intervalo desse aqui, de 28 até 37, 9, 37, 46. Então, nós fizemos aqui um intervalo com 9. Tá? Nós fizemos um intervalo com 9, que somando, tá? Essas 6 séries dá 54. Que aqui nós temos o seguinte, ó. Tá? 54 representa a amplitude dos dados, dispersão dos valores em série. Escolhendo 6 classes de comprimento, 6 classes de comprimento 9, cobriremos todos os dados, uma vez que 6 vezes 9 vai dar 54, tá? E assim formamos a tabela a seguir. Como eu falei, nesse intervalo aqui tem 9, se eu somar aqui, ó, 9, né? 9 vezes 6, aqui nós temos 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somando, então vai dar 54. Então, dessa forma aqui, nós montamos a nossa tabela, tá? Para a gente construir, então, o nosso histograma, certo? Então, aí eu mostrei um pouco aí do passo a passo para vocês, na construção da tabela, para vocês tomar ciência, né, de algumas situações. Aí aqui nós temos as idades, tá? Nesse intervalo de 28 até 37, nesse intervalo de idade, nós tivemos uma frequência de 4 pessoas, que representam uma porcentagem de 16%, certo? Aqui, nesse intervalo de 37 a 46, nós tivemos uma frequência de 6 pessoas, que representa a porcentagem de 24%.
Já vimos aí como fazer a porcentagem, não foi? Então. E o que acontece também? Um assunto importante. Esse símbolo aqui, ó, tá? Representa que ele está fechado aqui na minha esquerda, mas está aberto na direita. Esse intervalo está aberto na direita. Então, significa que essa idade de 37, ela não é contada nesse intervalo aqui, nessa linha. Ela vai ser contada na linha abaixo, tá? Então, cuidado ao contar, tá? O 37 não é contado aqui, ele é contado na linha de baixo. Da mesma forma, o 46, o intervalo aqui, ó, está aberto, tá vendo? Então, ele não é contado aqui, sim, na linha de baixo. E assim vai, ó. 55 não é contado aqui nessa linha, sim na linha de baixo. E vai fazendo o seguinte. E na última, tá? Na última contagem aqui, eu já posso contar, né, todos, tá? O de 82 também é contado aqui nessa linha. Tá? Então, quando a gente for fazer o exercício e tiver que fazer essa contagem, então lembrem que o intervalo aqui está aberto, então a gente vai contar sempre o valor que está embaixo, tá? Aqui o valor da minha esquerda é contado e o da direita não é contado nessa linha. Só no último que a gente conta todo mundo, tá ok? Então tá aí nossas frequências, nossas porcentagens, tá? Como encontrei a porcentagem? Peguei, ó, relembrando, né? 4 dividido pelo total da soma. Se nós tivemos 25 pessoas, né, sendo entrevistadas, aqui a soma, né, tem que dar 25. E para a gente chegar na porcentagem, a gente pega 4, tá? Dividido pelo total. Basta fazer, né, a multiplicação. Nesse caso que nós não temos ângulo central, então nem precisa fazer a divisão, basta multiplicar, ó. Qual é o número que eu multiplico com 25? Vai dar 100 no denominador. O 4, né? Então, 100, 4 vezes 4, 16. 16 sobre 100 é o mesmo que 16%. E assim a gente vai encontrando, então, ó, as porcentagens, tá? É bem prático dessa maneira aqui, ó. 6 sobre 25, multiplicando por 4 e por 4, tá? E assim a gente foi, ó, encontrando aqui esses valores. 4 vezes 6, 24. 25 vezes 4, 100. Que representa, então, 24%. Tranquilo? Então, dessa forma, nós montamos, então, a frequência relativa. Aí aqui eu somei, tá? Todas as frequências relativas aqui, que deu 100. No final aqui, o total, né, 100%. Ok? Então é esse daí, essa tabela. Só que não termina por aí, né? A aula de hoje nós temos que ainda montar esse gráfico. Então aqui nós fizemos a tabela, agora iremos fazer a confecção do nosso histograma. Ok? Espera um pouquinho aí, já voltamos. Então, turma, aqui nós temos nosso gráfico, tá? Nós montamos aqui nosso gráfico histograma, título, idade de cliente que possui seguro de vida. Então, surgiu aqui nosso histograma. Observe que o histograma, tá? Ele não tem espaço, tá? De um retângulo para o outro, tá vendo? Eles são todos, tá? Juntos. Então, são coladinhos, diferente do nosso gráfico de coluna, né? Nosso gráfico de coluna, ele tem espaço. Aqui não, já que são feitos por intervalos, tá? Os intervalos aqui, ó, eles são todos juntinhos. Então, cuidado ao identificar um histograma, tá? O histograma, eles são todos juntinhos, então, esses retângulos aqui, tá? E aqui nós montamos, então, ó, as idades, tá? Tá aqui, intervalos de 28 a 37, né? Nós temos uma frequência de 4. Aí aqui, ó, vai até aqui no 4. Aí fecha aqui o gráfico. De 37 a 46. 6 pessoas. Aí vem aqui, ó. Sobe na direção de 6, tá vendo? Aí fecha o gráfico. De 46 a 55. Parou aqui na direção do 3. 3. De 55 a 64,
foi até o 6. Depois aqui, ó, de 64 a 73, foi até no 3, tá? E também aqui, ó, de 73 a 82, foi até o 3 também. Então, assim, nós concluímos aqui o nosso histograma, tá? Eu vou deixar a atividade para vocês estarem fazendo, então, esses tipos de gráfico agora, tá? Nós trabalhamos nas aulas anteriores com gráfico de coluna, gráfico de barra, gráfico de setores. Agora, nós iremos trabalhar então com o histograma. Vou deixar com vocês a atividade da página 193, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que temos para fazer? Então, e aqui também tem um exemplo de histograma no livro, tá? Vocês olhem direitinho aqui, ó. Também tem. Nesse exemplo aqui, fala do nascimento, né, de 50 crianças, do peso, né, de cada criança. E aí também tem os exemplos aqui para vocês observarem, tá? Lembre, tá, do símbolo que compõe aqui, né, esse histograma, essa tabela ela é diferente das outras tabelas dos gráficos anteriores, ok? Então, aí aqui no número 7, está perguntando o seguinte: selecionando um candidato para preencher uma vaga de gerente, um banco aplicou uma prova de 4 horas. Os 80 candidatos presentes gastaram os tempos indicados na tabela abaixo. Então, aqui na tabela, nessa página aqui, já estão montadas, né, as tabelas. Então, já vai facilitar bastante, já está aqui nesse processo, né? Já está montada a tabela. Nós temos aí, no número 7, fazer o quê? Só apenas acrescentar as porcentagens, tá? Aqui minhas porcentagens, eu mostrei que, como era 25 aqui, no denominador ficava fácil arredondar por 100, né? Mas já essas outras porcentagens aqui, ó, melhor fazer divisão, tá? Pega 12 dividido pelo total, que é 80. Então, encontra a porcentagem desse modo, fazendo a divisão, tá? Da maneira que a gente fez os outros gráficos. Aí no número 8, então, no número 7 é para acrescentar mais uma coluna. E no número 8, com relação ao exercício anterior, veja a tabela abaixo, que mostra as notas obtidas pelos 80 candidatos. Aí aqui já tem 80 notas, tá? Também note que o último intervalo de notas é de 8 a 10, símbolo fecha, indica que eles estão computados todas as notas de 8 a 10, inclusive essas duas. Ok, então as duas notas estão computadas na linha de baixo, né, conta todo mundo. Letra A, faça o histograma indicando as porcentagens de cada classe. Na B, faça uma estimativa de porcentagem de candidatos que tenham tirado nota igual ou superior a 5, né? Então, aí vocês vão observar aí, tendo cuidado do intervalo, né? Até onde a nota é contada, que aqui está pedindo o que na letra B? Porcentagem dos candidatos que têm tirado nota igual ou superior a 5. Então, vocês vão ver aqui, ó, em qual intervalo aqui que vocês podem contar, né? E fazer a soma, então, dessas porcentagens. Eu estarei corrigindo com vocês já na próxima aula. Certinho? Então, número 9. Número 9, tem que montar a tabela, né? Montar a tabela. Então, aí vocês vão montar uma tabela, certinho? Com esses 50 alunos aí, tem essas notas. Aí vocês vão botar nota, frequência relativa. Aí aqui começa a menor nota é quem? É 3. Isso, aí vai de 3. Vai fazendo a linha, né? De 3 até 4, de 4 até 5. E vai então montando aqui então os intervalos até chegar no final. Tá? É isso mesmo, constrói. Já tá até explicando aqui. Na letra A, né, já começou aqui a montagem da tabelinha para vocês verem como é que é. Tá bem assim, tranquilo, né? Já tem a construção aqui do início da tabela e vocês vão dar continuidade a essa tabela.
A letra A já está mostrando a tabela. Na letra B, vocês vão fazer o histograma, tá? E na letra C, estime a partir do histograma a porcentagem de alunos que tirou nota 7,5 ou mais. Então, vou fazer uma soma, né, das porcentagens aí. Então, observa direitinho esses exercícios, tá? Façam aí da maneira que vocês têm realizado, com bastante cuidado, com bastante capricho. Vou colocar aqui também no quadro, nessa página aqui. Página 193, números 7, 8 e 9, tá? Deixar esses 3 números aqui para vocês realizarem, então, e desenvolverem, tá? Essas tabelas e esses gráficos que tem para ser montados, ok? Então, forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!